mas dentro de tudo que você estudou aí sobre EQM, eu queria que você falasse um pouco sobre que tipos de aprendizados mais profundos assim que as pessoas têm com isso e o que que a gente pode tirar de aprendizado vendo a experiência dessas pessoas, tem? Sim, o principal que eu vejo é a perda do medo da morte. Então, parece uma coisa óbvia, ela perde o medo de morrer. Mas para nós que lidamos aí com outras pessoas, com o lado emocional, isso tem uma mudança profunda na pessoa. Porque a gente, né, dentro da Conscienciologia fala muito que o pai e a mãe, a pai e a mãe de todos os medos é o medo da morte, a tanatofobia. E quando a pessoa supera isso, ela entende que ela não vai morrer, ela entende, porque não é teoria mais, não é filosofia. Ela viu, ela sentiu, ela estava lá. Isso muda tão fortemente que a pessoa, a vida dela aqui flui melhor. Especialmente, agora, flui de um ponto de vista geral, vamos dizer assim, porque ela entende certas coisas. Mas essa mudança, muitas vezes, é importante dizer também que a experiência de quase morte pode trazer problemas. Em que sentido? Que a pessoa, de repente, tem dificuldade de se adaptar aqui na vida humana. Que ela começa a olhar as incoerências, as doenças humanas, as futilidades, todo mundo priorizando coisas que são superficiais, Secundários. secundárias, e aí depois fala, não se enquadra mais. Algumas pessoas têm inclusive a chamada síndrome do estrangeiro, no sentido de que ela volta para a vida humana e ela fala, pô, eu não queria estar aqui. Algumas até aguardam, entre aspas, assim, o momento de poder voltar para lá. Tem dificuldade de ter relacionamentos porque os parceiros às vezes não entendem, não querem ter a mesma sintonia. Então, você se reajustar na vida humana, em alguns casos, cria grande problema. Por quê? Porque a pessoa vislumbrou uma realidade maior, se viu numa condição superior, e de repente aqui perde um pouco, sabe, a cor da vida, ela fica um pouco mais pobre. Então Eu a imagino pessoa que deva ter o outro extremo também, né? Pessoas que voltam e começam a ter o também, sentimento de, cara, eu preciso, isso é vida, né? também. Eu acho que o filme lá, esse Ghost Town, você falou, ele justamente ele volta assim, no momento que ele falou, cara, agora é a hora de. Agora que a vida vai começar de vez, né? E tal, agora Sim. que fica legal. Eu citando esses casos de Mas ele, dificuldade, mas ele demora a chegar nessa Ah, não, é conclusão, a né? segunda QM, né? Porque ele É, tem uma no é. final. A primeira Não EQM vou, ele fica não vou totalmente dar muito perdido, ele não entende nada do que tá acontecendo, ele começa a ver gente e pedindo ajuda pra ele, porque daí quem tá do outro lado percebe que ele tá enxergando, e aí fala, ô, o cara tá me vendo ali, deixa eu pedir ajuda pra ele, ah, fala com a minha sobrinha lá que tá precisando disso, disso, aquilo, fala com meu filho que tá... Então, ele não sabe lidar com esse novo, né, essa nova habilidade que ele tem e como usar isso para ajudar os outros, né? E daí quando ele entende, quando ele dá essa virada, ele entende que ele pode usar isso para ajudar os outros, aí faz toda a diferença, né? Aí o cara entende claro, tudo. Mas assim, não é uma coisa imediata que ele teve a EQM e já entendeu tudo. Ele veio com essa nova habilidade, teve que vivenciar isso e aconteceu tipo um teatrão ali assim para ele cair a ficha de como que ele pode usar isso de uma forma assistencial, evolutiva, saudável, né? claro. Eu só citei o caso das pessoas que têm desajuste, porque vale a pena pensar que não é tudo muito poético, muito bonito, assim. Sim, tem Existem, umas realidades, o assim. choque de realidade, às vezes, ela é muito forte. Então, a pessoa, depois de uma... Porque que vamos colocar, a EQM, ela vem de um processo que é doente, que é, né, que é um acidente, que é uma parada cardíaca, que é um derrame, é alguma coisa grave que acaba tendo, entre aspas, uma oportunidade de melhora. Mas que quando se a pessoa ela puder aproveitar isso, a vida dela alavanca muito, mas tem crises, tem dificuldades, tem reajustes. Então, não é uma coisa assim poética, dizer que não, é maravilhoso, você volta e você entende tudo, não. Pode ser difícil, mas se a pessoa de fato incorpora no sentido de entender que ela não vai morrer, que ela tem, que ela pode, sabe, se desenvolver cada vez mais aqui, a vida dela tende a alavancar, especialmente do ponto de vista da assistencialidade. Então, muitas pessoas, eu como pessoas egoístas, mas até materialistas, só se preocupa com dinheiro, com coisas materiais. Quando ela fala, peraí, existe uma outra dimensão. Eu existo além do meu corpo, eu tenho emoções além do meu corpo. Eu posso, os meus parentes, eles não deixaram de existir, eles estão lá. Tem pessoas que me protegem, que me inspiram. Então, alguns vão para até aquelas comunidades chamadas de self. Alguns falam que é o paraíso, porque pensa, uma senhora de casa, por exemplo, de repente está fora do corpo, está no local se comunicando.
Um local lindíssimo, com comunicação Se telepática, sentindo bem pra caramba, como se você sentindo falou, né? bem, tendo informação da vida, vendo parente, fala, caramba, isso aqui eu tô no céu. Então acha que, mas vai para um local que ela entende que é a vida após a morte, de fato, há uma continuidade. Então essas informações, quando bem utilizadas, elas são uma ferramenta para a pessoa evoluir, inclusive para superar aquela sensação de vazio que muitos têm. Às vezes, desde a infância, ele nasce e fala, pô, mas eu não me enquadro nesse mundo aqui. Eu me sinto esquisito, eu me sinto deslocado. E de repente, numa experiência dela, fala, não, agora eu entendi aquele saudosismo que eu tenho, que eu não sei de onde que é, aquela sensação de não pertencimento aqui. Aí ela se vê, às vezes, com um local onde ela fala, não, aqui que é minha família, aqui que eu estava antes de renascer. Então essas informações vão dando para a pessoa uma noção e a vida aqui transforma totalmente, né? Se ela tiver essa cabeça. Agora, o que tem gente também que fica, às vezes, como lá no filme, ela fica uma temporada ali tentando se entender, tentando se reencontrar. Tem muito também, né? Então é a natureza humana. Ora ela pode pender. Eu já vi pessoas que passaram por 3 EQMs e não Que tinha não mudado, aprenderam a mensagem. que não aprenderam a mensagem. Então, Você assistiu um corte do ConsciencioCast e para assistir o episódio na íntegra é só abrir o link na descrição aqui abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber a notificação dos próximos vídeos. Um grande abraço a todos.